O judô é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil na história dos Jogos. Até agora são 24 pódios, 4 ouros, 3 pratas e 17 bronzes. Uma modalidade que tem uma tradição nessa busca de medalhas há 10 ciclos olímpicos. E para Paris 2024, a meta não é diferente. Para falar sobre o judô, eu converso com um atleta olímpico que já ficou entre os 5 melhores do ranking mundial por 10 anos. Pode chegar, Daniel Hernandes. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada, viu? Feliz de te receber aqui. É um prazer todo meu. Vamos lá. Bom, antes de começar, eu quero agradecer muito a audiência de vocês. O Pode Chegar com o Silvia Vinha já é um sucesso. Agradecer toda a equipe, Hélio Silima e todo mundo que trabalha para levar esse conteúdo para você. E só lembrando que é importante que você se inscreva no canal. Vai lá e se inscreve, porque isso é importante para a gente poder compartilhar mais ainda com todos esse conteúdo. Um conteúdo relevante, já que nós estamos em ano olímpico. E o que eu estou fazendo é trazendo pessoas relevantes em cada esporte para as pessoas torcerem mais. Daniel, essa é a nossa função, falar um pouco do judô. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Obrigado eu poder falar de um esporte que foi a minha, mais que uma faculdade, que um MBA, que um pós-doutorado. Acho que o judô fez isso na minha vida, acho que faz na vida de muitas pessoas. Então, eu falo, se pudesse recomendar para alguém, eu falo assim, põe seu filho no judô, faça judô, não importa se é pela competição, mas sim pela lição de vida e criação que pode proporcionar. E aí, ainda mais, véspera de jogos, o coração já bate mais. Você começou a falar a introdução, já começou a arrepiar por dentro, porque Olimpíada, o Brasil sempre tem um bom resultado no judô, né? Então sempre tem aquela expectativa do judô, sempre logo no comecinho dos jogos, então sempre tem resultados relevantes no nosso judô. Foi o que eu falei. Sempre a gente fica esperando medalha em relação ao judô, e nós sempre tivemos equipes muito bem formadas. Antes da gente entrar nessa área, inclusive falando da criança, né, do jovem, porque a menina vai para o balé e o menino vai para o judô, a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre você e falasse qual foi um momento assim que você lembra mais emocionante da sua carreira. Mais emocionante? Eu falo assim, eu tenho em casa toda uma minha história das minhas medalhas no mural, e eu tenho a minha primeira medalha, então eu lembro com quem eu lutei, para quem até eu perdi, fiquei em terceiro lugar no torneio, eu lutava pelo Palmeiras, sou palmeirense, apaixonado, eu lutava pelo Palmeiras, e torneio Periquita é um torneio, a gente fala que é amistoso, mais famoso que tem quase 60 anos, é um torneio muito antigo. Então quem não tem medalha do Periquita não lutou judô, a gente brinca no nosso meio, né? E aí a medalha de bronze do Periquita eu perdi para um cara que até hoje eu converso com ele, sou amigo dele, do Jaime. E essa aí foi uma das medalhas que tem bem relevante para mim. Marcou bastante. Mas eu falo, em 2009, estava indo pro meu quarto ciclo olímpico, né, para Londres. Tava tentando, eu fiz o ciclo de Sydney, de Atenas, que eu fui. O de Pequim, eu acabei me machucando, ainda perdi a seletiva. E estava tentando o quarto ciclo, que era o ciclo de Londres. E tinha um pouco de desafio pessoal, profissional. E em 2009 teve um Grand Slam no Rio de Janeiro. O Grand Slam é como se fosse no tênis, né? Tem os torneios, os principais torneios. No caso, alguns torneios importantes para você vencer. Isso, e o Rio era um torneio bem importante. E aí na primeira luta eu saí com um russo que eu nunca tinha ganhado, que é o Mikhailin. Eu ganhei dele. Aí ganhei a segunda luta. A semifinal foi com um japonês, com o Muneta também, que era um japonês muito duro, assim, que eu já perdi várias vezes para ele, e eu ganhei dele também, e aí a final eu fiz com outro japonês. Então foi um dia, assim, e era a única chance de ouro do Brasil, então foi o único ouro brasileiro no Grand Slam no Rio de Janeiro. Então foi super emocionante, o Maracanãzinho lotado, acabou o hino nacional e todo mundo continuou cantando, então foi super emocionante. Então aquele dia eu falo, não pelo resultado, e sim de ter vencido 2 adversários que eram muito fortes em toda a minha carreira, assim, né? Desde o Mundial Júnior, que eu lutei com os dois, até esse Grand Slam no Rio. Eu perdi algumas vezes para os dois, que eram 2 fortes adversários. Mas esse dia eu ganhei dos 2 dentro do Brasil, e o único ouro do Brasil arrepiou muito, assim. Foi um dia, para mim, muito emocionante.
Você aí já falou, né, da emoção e dos desafios. Você já colocou aí quais foram os seus maiores desafios, né? Tá junto com as emoções, é isso? Sim, bastante. É engraçado, né, quando a gente conta uma coisa, agora você me fez refletir sobre isso. Muito mais importante é o momento, né? Você vê que você fala isso, você muda até a feição, porque parece que o momento volta, Arrepia né? todo por dentro. É isso que marca mais, né? Arrepia todo por dentro. E aí, nos momentos de dificuldade na nossa vida do dia a dia, a gente lembra desses momentos que nós passamos, né? Eu sou muito assim, eu tento... Para acordar, para mim, já é um desafio. Todo dia, acordar de manhã, levantar, as dores no corpo. Então, para mim, sempre é um desafio. E aí, quando eu lembro desses momentos, aí a gente fala assim, não, eu tenho um propósito maior. E aí, bate o pé firme no chão e aí vai e começa o dia forte. Então, pra mim, quando você estava justamente nessa época aí, que foi uma época de intensidade para você, né? A gente está no auge da carreira. Antes de uma preparação, de uma competição importante como essa que você citou aí do Grand Slam, como era seu treinamento? Ele se intensificava? A sua vida foi uma dedicação ao judô? Aquela coisa de você abrir mão de muitas, né? Muitas coisas. Os atletas de alto nível, eles têm isso, de alta performance. Eles contam, quando eles sentam aqui, que tem aí uma renúncia muito grande para você se dedicar ao esporte. Sim, isso, bastante. Acho que a parte mais importante foi meus pais. Meus pais me apoiaram muito, muito, muito. Meu pai e minha mãe se dedicaram naquela fase difícil, quando você é adolescente e vai virar adulto, né, com 15, 16 anos. E o que você vai fazer? Vai acabar o colégio. E meus pais me apoiaram, porque tinha que viajar, não tinha apoio do governo, não tinha apoio de confederação naquela época. Então era mesmo patrocínio, o clube pagava às vezes, e aí era rifa, era uma loucura, e meus pais sempre, né, davam tudo que podiam, até mesmo em viagem de mundial. E a minha esposa, que está comigo há 27 anos, a gente vai fazer esse ano. Então, legal. Acho que todo esse tempo, eu tinha em 97, isso foi de 95, 96, então acho que quase desde do início de tudo isso, ela esteve do meu lado. Sempre falo, altos e baixos, literalmente, em tudo, né? Porque a gente viaja muito, a gente não tem aniversário. Era uma data que não existia, nem o meu, nem de ninguém, porque não sabia quando ia ter. Meu irmão foi casar, ele mudou a data 3 vezes e eu não fui no casamento, porque chegou uma hora que não dava mais para mudar a data de casamento. Você tem filhos? Eu tenho um filho de 20 anos. Também deve ter sido... O Gabriel, ele nasceu... A gente teve que antecipar o parto, porque estava nas vésperas dos Jogos de 2003, no Pan de Santo Domingo. Olha isso. E aí eu ia viajar para a França, ficar um mês fora. Então a gente antecipou o parto uma semana. Aí eu fiquei uma semana junto com eles e fui viajar, fiquei um mês fora, de cara. Olha só. E aí voltei, então vésperas de Pan, não parava, foi uma loucura. E eu tenho uma filha de 16 anos, a Beatriz. Ela pegou uma fase um pouco diferente, ela nasceu em 2007. Você já estava um pouquinho menos ela nasceu em dezembro, então ela nasceu dia 24 de dezembro. Então eu estava em casa, difícil não estar. Difícil, né? Difícil não estar, então aquelas 2, 3 semanas iniciais eu estava muito tranquilo dentro de casa, então fiquei bem mais fácil. Eu tinha operado o ombro, ela nasceu, eu tinha acabado de operar o ombro e o joelho, então eu fiquei literalmente em casa, não pude ajudar tanto, mas eu fiquei bem presente e curti bastante. Mas o treinamento, ele aumenta quando está chegando nessa fase, assim? Qual que é o treinamento? O treinamento véspera de competição, eu falo assim, o treino tem que ser antes, né? A véspera de competição você tem que dar aquela lapidada, tem que ajustar. O judô ele tem uma dificuldade que o calendário é muito extenso. Não dá para se dedicar para uma competição. Então, toda semana então vai para a Europa, faz 3 semanas seguidas de competição. Então, você tem que chegar bem na primeira e conseguir fazer uma manutenção bem leve, porque você vai fazer 3 finais de semana seguidos. Tá. E você tá na Europa, você faz o training camp. Então, você vai treinar, às vezes, você luta no domingo, segunda-feira à tarde tem treino, que é luta. Segunda, terça, quarta, aí quinta muda de país. Aí compete faz outra competição, depois segunda-feira de novo. Segunda, terça e quarta treino de novo com os mesmos atletas que você competiu no domingo. Então era uma rotina que eu falo que tem que ter muito coração para aguentar. Foi bem difícil, não foi fácil. Eu falo assim, me perguntar, você pagaria esse preço de novo? Eu pagaria. Eu acho que até faria um pouco diferente. Hoje com a experiência de 45 anos é mais fácil falar. Mas foi árduo, foi dolorido, né? Foram 16 cirurgias que eu passei nesse meio do caminho. 16 cirurgias? Então, 9 no joelho. Então, assim, foi bem difícil. Mas, assim, a gente tinha um médico que apoiava, os filhos que estavam sempre do nosso lado, tentando recuperar a gente o mais rápido possível. Mas... Essas cirurgias todas
Por causa do Por esporte? causa do esporte. Tudo lesão por causa do esporte. Essa alta performance, ela cobra caro, né? Cobra caro. Cobra caro. Não tem um atleta que não faz isso. Não tudo isso de cirurgia, mas do esforço que se faz, né? O esporte de alto rendimento, eu estou até participando de um grupo com uns amigos, e eles falam, alto rendimento não é saúde, não é longevidade, alto rendimento é você estar antecipando e estar esforçando o motor do seu carro, do seu corpo para 10 anos, 15 anos, o máximo que você pode, por isso que para-se muito cedo de fazer o alto rendimento, não dá para manter até 45, 50 anos, né? Porque o corpo não aguenta, o corpo não aguenta, é muito lesivo, é muito... O judô é muito impacto, é muito... E os que perdem peso, os mais velhos perdem peso, então tem um sofrimento à parte que é a perda de peso, é manter em alto nível, perdendo peso, então é bem complexo. E a tua categoria é peso pesado. Era acima de 100 quilos, né? Então... E aí você tem que manter sempre esses 100 quilos para poder participar da se caísse de peso, desceria de categoria. Não tinha esse problema, né? Então, pela sua altura também, pelo seu porte. Então não tinha esse problema de peso, mas alguns que fazem a transição do acima de 100 quilos tem que às vezes comer um pouco mais para se manter acima de 110, 115. Tá. Né? Porque senão fica muito leve também, para alguém de 140 quilos dá uma diferença muito grande. Quando você estava contando, né, da tua competição no Grand Slam, que você enfrentou um russo, depois um japonês, quando está na competição, vocês conseguem se preparar para saber quais serão os adversários? Para se preparar mentalmente? Como é que é esse processo? Antigamente, eu falo antigamente porque eu sou da geração offline, então as lutas não tinham disponíveis na palma da mão como tem hoje. Então hoje é muito mais fácil você estudar um adversário, você se preparar até para quem que você não conhece, porque está tudo muito mais fácil o acesso às competições. A gente viajava, às vezes, nunca viu o atleta e tinha que imaginar o que ele fazia. Então você começava uma luta sem saber o que ele fazia. Hoje dá para estudar o adversário, antigamente nem não. o lado que ele pegava, se era canhoto, se era destro. Então isso muda bastante. Hoje em dia está muito mais fácil. Eu peguei essa transição um pouquinho, mas hoje em dia está ainda mais acessível. E até a preparação mental, assim, se existisse num passado tão organizado como é hoje, né, avançou bastante isso, seria sido um pouco melhor, com certeza. Mais tranquilo. Eu falo, alguns momentos que a gente passava ali de pré-competição ou uma transição de uma competição para outra, para você, às vezes, se preparar melhor e conseguir que a cabeça te levasse mais... Porque quem manda é a cabeça, né? O corpo só obedece o que vem em comando do seu cérebro e consegue executar, mas o corpo, a cabeça é quem manda. Então, a preparação mental que tem hoje no alto rendimento é muito importante. Mas e a pressão quando você está ali com aquele adversário que você sabe que ele é forte, mas você sabe que aquela luta vale uma medalha? Como é que você administra isso? Nossa, mentalmente? Arrepia porque eu passei por vários momentos. Assim, Você olha pro cara e fala, eu tenho que vencer você porque a medalha é minha, cara. E quando você consegue, você vê 3 na sua frente, você é tão exausto às vezes, você tá vendo 3 na sua frente. Porque às vezes as lutas são no mesmo dia. Não, o judô é o dia inteiro. Você começa de manhã, 9 da manhã, e às vezes vai acabar às 7 da noite. Então é o dia inteiro num ginásio, você não para, às vezes, para uma refeição adequada, porque é muito próximo, você não quer comer muito para não passar mal. Então é um dia, eu falo assim, bem complexo. O judô é um dia só que define tudo. Então você tem que chegar preparado para fazer 4, 5, às vezes 6 lutas num dia. E a luta é bem intensa. Então às vezes você tem que... Nesse momento final, acho que depende, a cabeça que manda ali porque o treino... Todos estão preparados, né? Hoje em dia no judô, que é mundial, hoje é muito forte. Não tem adversário, país, esse é fraco, é difícil você ter um adversário fraco, né, num nível muito abaixo, fraco de um nível muito abaixo do outro. Até pelo intercâmbio mundial, é bem mais acessível hoje. Mas a parte mental aí é muito individual, isso aí é bem complexo de falar. Mas aconteceu isso com você? Você estava ali e falou, peraí, você vale a minha medalha. E aí? Eu tive chance de conquistar 5 medalhas. Olha, isso aqui me arrepia porque eu às vezes fico bravo comigo mesmo, mas me dá muita força. Eu cheguei em 5 disputas de medalha em mundial, campeonato mundial. O mundial era de 2 anos. Então eu cheguei a disputar 3 semifinais, eu ganhando luta, 2 semifinais, eu estava ganhando a luta, e perdi uma, faltavam 11 segundos. E perdi para o adversário da Holanda, no mundial de 2003. Por quê? Aí se eu soubesse, eu voltava agora e resolvia lá, mas a cabeça na hora ali, eu tinha era um problema, porque eu sempre queria ganhar de pão a luta, eu buscava muito ser muito ativo, queria derrubar e não era muito estratégico. Eu tinha esse problema. Hoje eu consigo entender. Era um ponto positivo por não
raramente tomava punição por falta de combatividade, mas eu errava muito pelo excesso, às vezes, de querer ganhar. E às vezes o excesso de vontade de ganhar, você acaba cometendo erros, né? Então, e no peso pesado, na minha categoria, qualquer erro cai de costas e acaba tudo. Então, eu perdi 5 disputas de medalha de mundial, de semifinais de mundial. Por ansiedade de acabar logo. Por vontade de ganhar demais. E hoje eu falo assim, isso eu acho que é uma coisa que eu falo, se você pudesse voltar, voltaria? Faria totalmente diferente. Porque às vezes eu tava ganhando luta, não é que luta que tava difícil, eu tava ganhando bem na luta e perdia porque eu podia dar um passo para trás e eu queria dar 2 para frente. Eu podia recuar. Ter tido uma estratégia. Uma estratégia. Por isso a parte calma. Com certeza. Isso te ensinou alguma coisa? Muito. Para tua vida? Não seja tão afoito, né, para ganhar uma medalha. Seja, né, até para ganhar uma medalha tem que ter uma estratégia. Tem. Hoje o pessoal consegue. Esse trabalho de estratégia é bem forte, né, no judô mundial. Mas eu não conseguia usar. Vamos ver vídeo. Assim, é destra ou canhoto. Só precisava saber o lado. E falar, na hora eu vou ter que me virar. Eu não conseguia estudar muito. No final eu comecei a tentar entender um pouco mais essa parte de estratégia. Mas na época que eu poderia ter feito um pouco mais desse estudo, eu preferia falar assim, não, deixa que eu ali dentro consigo me virar bem. A maior parte eu me dei bem, mas também perdi umas lutas decisivas que hoje poderiam ter sido melhor o resultado. Só para a gente ajudar as pessoas a acompanharem o judô, né, para torcerem mais ainda para o Brasil, quais são os golpes? O que a gente sentado na televisão tem que ver e prestar atenção? O judô, qual que é o objetivo da luta do judô? Derrubar o adversário de costas no chão. Tem que ser de costas. De costas. Tá. De costas é o ippon, como se fosse um nocaute, é o golpe perfeito. Então, o ippon não é um golpe, o ippon é uma pontuação. Então, tem vários golpes que podem projetar, derrubando por cima, derrubando usando a perna, usando o braço. Tem vários golpes, mas a pontuação ippon acabou a luta. É quando bate de costas. Quando cai de costas no chão. Quando projeta o adversário, ele cai de costas no chão. Isso é um ippon. Aí acaba a luta, isso pode demorar 1 segundo ou pode demorar 4 minutos de luta. Seria o quê? Um nocaute? É que o nocaute ainda conta até 10, né? O ippon acaba mesmo, não tem chance. O nocaute ainda pode voltar no 9 e voltar... E a pessoa acorda. E acordar. O judô caiu de costas, eu falo assim, 1 segundo. Eu já vi luta, faltava 1 segundo e o cara tomou ippon. Eu já tomei ippon faltando 10 segundos e já dei ippon faltando 2 segundos. Olha só. Então, nos 10 o nocaute não daria tempo, né? Não daria para abrir a contagem. Então, o judô tem esse objetivo. Ou finalizar o adversário imobilizando de costas no chão. Pode largar, Daniel. Avança para a próxima fase brasileira. Começamos muito bem o dia de hoje. Com 2 ippons e essa finalização, 2 ippons do Luciano e essa finalização do Daniel. Sempre é de costas. Sempre de costas. Tá. Sempre de costas. Pode dar chave de braço, estrangulamento também, que aí acaba a luta, não tem que contar, abrir a contagem. E tem um controle quando você está ali prendendo o braço ou prendendo o pescoço para não sufocar a pessoa. Tem esse controle ou não? Porque eles têm o objetivo bater, né? Então, o objetivo é sufocar. É o estrangulamento, o objetivo é sufocar. Se o adversário não bater, desmaia. Você continua? Desmaia. Ou quebra o braço. Então, você não pode vir e puxar o braço de uma vez só para quebrar, mas você vai conduzindo. E se ele não bater, várias vezes já quebrou o braço. Você quebrou o braço porque você não queria bater? Não, o meu não. Eu nunca tomei chave de braço sem estrangulamento, mas já dei chave de braço e quebrei o braço do adversário. Porque não quer bater e aí quebra o cotovelo. É ruim, mas isso acontece. O fato de você saber lutar judô, você tem meio que se controlar, por exemplo, se você perde o equilíbrio numa briga, não sei como é que é a sua personalidade, mas você sabe da sua força. Se o cara vier brigar com você, ele pode levar um ippon ali, sei lá, ser assaltado, não sei. Você sabe da tua força e tem que se controlar com isso. Eu brinco assim, eu tenho medo de ser assaltado, porque eu não sei minha reação. Eu não faço minha reação porque eu sou muito grande. Qualquer mínima reação assusta um bandido, uma coisa assim. Então, assim, dá até medo de você correr o risco de ser assaltado e a reação, às vezes, assustar e ter um problema até maior, que não seria... Eu sou muito calmo, assim, desse tamanho todo. Acho que o judô me ensinou muito a ter um autocontrole. Lógico, às vezes a gente perde um controle da vida, né? Às vezes, em momentos, mas eu sou muito controlado. Eu raramente briguei na minha vida, de brigar de contato físico mesmo, pouquíssimas vezes na minha vida. Eu falo assim... Acho que o tamanho também tem aquele problema, né? Você é grande, cuidado com os pequenos. Então, normalmente, o maior sempre tenta ser um pouquinho mais cuidadoso, evitar um pouco a briga. E ser um pouco... Isso, hoje, acho que o judô também me ensinou muito. Que não tem... Acho que a agressão não vai resolver. Porque se resolvesse, o maior sempre seria o mais forte, e nem sempre é. Porque, às vezes, o maior ele é muito mais forte fisicamente, mas
não vai resolver. Habilidade muitas vezes. Não vai resolver, porque às vezes a inteligência emocional, a inteligência cognitiva vai resolver muito mais do que a força física. Então, eu falo assim, eu sempre tive esse autocontrole, sempre me ajudou muito. E hoje ainda, na vida pessoal, como pai, como marido, tem que ter um autocontrole diferenciado para não exigir. Eu já exigi demais da minha família, às vezes, de serem atletas não competidores, mas assim, de terem a mesma disciplina, às vezes, ou ter a mesma vontade, a mesma do que eu tinha como atleta, né? Então hoje eu consigo me controlar e falar, eles não são atletas. Minha esposa nunca fez esporte, então é difícil às vezes assim. Os filhos também não. O meu filho é faixa preta de judô. Tá. A gente fez um combinado. Porque tinha essas coisas de obrigação, né? Lá em casa era assim, tinha obrigação. Meus irmãos aprenderam judô. E eu fui pro balé, sem o menor jeito, né? Entendeu? Tinha que fazer um esporte, vai. É isso? O esporte eu acho que sempre foi importante. Os dois fizeram judô. O meu filho competiu, ele brinca até um pouquinho hoje. A gente lutou ano passado junto até, vou contar uma história legal. A minha filha pegou a faixa laranja e falou assim, ai pai, eu não quero mais, Chega, é muito agressivo. E ela é super forte, bem brutamonte, e ela fala que é agressivo, né? Mas eu falo, tudo bem. E meu filho fala assim, tira a faixa preta pelo menos, acho que completa um ciclo, né? Sim. É legal. E ele pegou a faixa preta. Isso é pra vida. É pra vida. Acabou. Porque isso vai se você interrompe alguma parte ali, a vida também vai fazer assim, em outros objetivos, outros projetos também. Então ele pegou a faixa preta e ele faz faculdade de economia, né? E aí eu nunca consigo ficar tão longe do esporte. Eu me envolvi na faculdade, estava fazendo MBA também na faculdade, eu sou o técnico da equipe. E a gente competiu ano passado, né, na Economidas, que é uma competição... você é técnico de judô? Técnico de judô. Então você não se afastou. Da FECAP. E não me afastei assim, eu acabei me reenvolvendo mais por causa do meu filho. E a gente competiu ano passado no judô, então era equipe de 5, eu, meu filho e mais três atletas. Mas o legal foi estar eu e meu filho numa equipe e poder competir, né? A gente foi campeão, foi super legal, assim, foi uma experiência... Eu falo, ímpar, poucos pais acho que conseguiram competir junto com o filho. A gente competiu judô e a gente brincou um pouquinho de jiu-jitsu também. Prazer, né? Foi uma emoção assim. Qual que é a diferença do jiu-jitsu pro judô? Muito grande? Eu falo assim, aparentemente é tudo igual. Só que as regras são bem diferentes, né? O objetivo do jiu-jitsu, se eu der um ippon ou der uma quedinha simples, contam 2 pontos. Então, o objetivo do jiu-jitsu é mais a parte de estrangulamento e chave de braço. Aí sim acaba a luta. Mas se eu der 10 ippons, eu não ganho a luta. Tá. Então, a ênfase maior do jiu-jitsu é a luta de solo. Boa, perfeito! Boa. Então, a luta de chão, que aí tem os estrangulamentos, chave de braço, chave de pé, tem outros... E o judô, o objetivo maior é a luta em pé. Tá. Mas os golpes são muito parecidos. Os golpes são iguais, os golpes, né? Eu até brinco, o soco só muda o nome, mas o soco do boxe é soco, o soco do taekwondo é um soco, no karatê, todos são um soco, o movimento é igual, só que cada um tem um nome, né? Tipo de regra. Tem regra, mas assim, eles deram um nome, né? Um chute. No boxe, no kickbox chama... Tem um nome X, no karatê tem outro nome, só que chute é chute, né? Chute é um chute, né? O taekwondo, que é da Coreia, usa um nome, no karatê, que é do Japão, usa outro nome, e no kickbox, que é tailandês, usa outro nome, mas então assim, os golpes são muito parecidos, eles foram adaptados em cada modalidade, e o judô e o jiu-jitsu vieram da mesma linhagem do Japão, então são muito parecidos. Só que a ênfase mesmo da luta é o judô mais em pé e o jiu-jitsu mais no solo. Uma coisa que eu acho importante, né? Quando você está falando do judô, das competições, quando você está ganhando, tudo bem. E quando perde? E quando você se prepara 2 anos para o Mundial? E quando você se prepara 4 anos para uma Olimpíada? E aí você perde. Como é que se administra uma derrota e continua? Que até isso aí arrepia, porque volta, né? Faz um filme na cabeça. Principalmente, acho que a Olimpíada, que são de 4 em 4 anos, aquela pressão que vem por seus jogos e a Olimpíada. Eu falo assim, eu brinco comigo, eu entreguei tudo que eu podia nas 2 Olimpíadas. Eu saí de lá, principalmente Atenas. Em Sydney eu era muito novo, eu tinha 21 anos. Então eu sabia que eu estava numa Olimpíada, mas eu não tinha noção, você não sente a noção da grandiosidade de estar nos Jogos Olímpicos. E eu falo assim, eu entreguei tudo que eu podia. As 2 competições que eu fiz, 2 Olimpíadas que eu participei, eu fiz 4 lutas nas 2. Uma eu perdi na segunda, a outra eu perdi na terceira, perdi na repescagem. Mas eu falo assim, eu dei
o máximo que eu podia. Então, eu falo assim, eu saí muito com missão cumprida. Tinha Quando chance. dá o máximo é diferente, não tem tanto remorso. Puxa, eu podia ter treinado Quando mais. você perde na primeira luta, teve um brasileiro que perdeu no Rio, muito rápido na luta, e o pessoal critica. Você acha que o cara queria perder uma luta? Claro que Ele não. treinou 4 anos, e o pessoal critica hoje em dia, né? E eu fico. Dá até um pouco de nervoso, porque fala assim, ninguém quer perder. E de fora, às vezes, fala assim, por que você não faz isso? Aí eu me policio, às vezes, porque eu sei que ali dentro é diferente. É muito mais difícil você fazer um golpe, porque o judô são duas forças opostas. Um quer derrubar, o outro não quer deixar derrubar. Então imagina dois pesos pesados, 2 caras de 120 quilos, fazendo força. Um querendo derrubar, o outro não quer ser derrubado. Quanta força está ali dentro? Não é que não quer fazer, é difícil fazer. Né? Não só no pesado, mas nos mais leves também. A agilidade, a força. Então, assim, hoje eu me seguro muito na hora de torcer, de não levar para o coração. Falo assim, tem que ter racional, porque ali dentro não é fácil, você não pode errar. Né? E a derrota mexia como com você? Eu Você se recuperava rápido? Eu aprendi a me dar bem com derrota. Eu ganhei bastante, mas eu perdi algumas competições que mexeram muito comigo. Só que o dia seguinte, o judô, ele tem um negócio mágico. O dia seguinte, tudo de novo, porque às vezes na próxima semana você tem que estar pronto. Então a minha recuperação sempre foi muito rápida. Você perdia no domingo, segunda-feira, às vezes 10 da manhã, tinha treino. Você estava com o corpo todo dolorido, não aguentava nem andar e tinha treino. E às vezes você ia competir no próprio treino, você podia treinar uma luta com um cara que você perdeu um dia antes. Ou ele podia buscar você também no tatame, se você tivesse ganhado dele. Então acontecia muito isso. Se você ganhasse a competição no domingo, segunda-feira você era o alvo. Você era todo mundo queria te pegar no tatame. Todo mundo queria te pegar no tatame. Você tinha que se segurar um pouquinho também para não virar o alvo e sair arrebentado, porque num treino você faz 10, 12 lutas, 14 lutas. Já fiz 28 lutas num dia em treino no Japão. Então, assim... Lá no Japão. Em treino você faz muita simulação de luta que é muito desgastante. Então... Qual que era o país temido? É o Japão? O Japão é melhor Japão no é judô? Japão. O Japão, eu até acabar o judô... Nossa, tem um japonês que eu vou enfrentar um japonês, já fica meio nervoso. Eu digo, não só nervoso, mas porque o Japão tem um volume muito grande de atleta, né? Então, não tem como não sair bons atletas. Os colégios, né? Os colégios têm judô forte, as faculdades têm judô forte. Então, você vai em qualquer faculdade do Japão, pode ser a mais fraca que for, tem um treino com 50, com 40, 60. Difícil não sair atleta? É quase... eu não digo bom. nem difícil, é impossível não sair cara bom, porque a escola é muito boa. Tá. A base que eles já vieram lá atrás é muito boa. Aqui no Brasil, se você está fora dos centros, dos grandes centros, São Paulo, Rio, hoje Rio Grande do Sul hoje está muito forte no judô, Minas Gerais, é difícil ter um volume de treino muito forte. Você ter 10 pessoas do mesmo nível treinando, é impossível. Do mesmo peso ainda, é impossível. Peso pesado, ter 10 pesados num treino, no Brasil, é difícil. No Japão, você vai num treino, você pode escolher... monte. Tem 10 caras fortes no mesmo treino, peso pesado. Então, é por isso que sai muito atleta forte e acho que não consegue, não perde essa escola de judô. Hoje mais Rússia tem um judô muito forte, hoje todo o leste europeu, Geórgia. Mas como é que está o Brasil em relação a isso? Todo mundo que eu saiba, o jovem pratica judô. O judô, depois que veio o MMA, né, eu passei por isso. Quando chegou o MMA, conheceram-se novas artes marciais que não eram tão divulgadas no passado, né? Então hoje tem tem treinos de MMA. MMA virou uma luta, né? É um mix de lutas, mas virou uma luta. Existe um treino de MMA. Então muitas crianças que faziam o judô, né, como você falou, judô e balé, não estão só no judô hoje porque tem outras artes marciais que se conheceram. Mas judô ainda escolar é muito forte no Brasil. Em São Paulo, principalmente, tem muitas escolas que deixam o judô na sua grade, deixam o judô na educação física, num pós-aula. Eu dei aula muito na escola, tinha muito aluno. E eu sempre falava para os pais, isso aqui, assim, competição, eu sempre falo, é um complemento. Mas isso aqui ele vai levar para a vida deles. E hoje eu encontro ex-alunos meus que estão se formando em medicina, formando em odonto, formado em direito, que eu falo assim, cara, segue uma vida, que existe uma vida fora do esporte também, né? Você fala, existe uma vida fora do tatame. E hoje a gente tem um contato super legal de alunos que eu peguei com 5 anos de idade e está formado em medicina. Olha.
Olha que legal. É muito legal. Leva pra vida. Leva pra vida. Você acompanha aí ao longo dos anos a evolução do judô, principalmente mudanças significativas que você possa ter observado? O judô mudou bastante, né? O judô ele veio numa necessidade até para ser televisionado, ele foi se adaptando às regras do mundo comercial, do mundo televisivo, senão não conseguiria ter espaço. Então hoje, até com a internet fica mais fácil, porque tem canais hoje exclusivos do judô. Ah, é? Só de judô? Você pega a Federação Internacional hoje, quando tem eventos, ela mesma transmite. Ela criou um canal, um streaming que passa só judô. Então, você não precisa mais, como nós víamos no passado, que você tinha aqui na TV aberta, que tinham poucos canais. Então, o que dava retorno? Para você passar numa televisão ao vivo, num sábado ou num domingo, tinha espaço para competir com futebol, com automobilismo, com vôlei? Não tinha, porque o judô é uma luta muito longa, poucas pessoas entendiam, e aí já colocou o kimono branco e o azul, então fica mais fácil saber quem é quem, né? Quem derrubou. E aí as punições foram ficando mais rápidas, porque às vezes a luta era muito longa. Então a punição agora é muito rápida. Uma punição, 2 punições, a terceira é expulso. Hoje é um cartãozinho, cartão amarelo 1, cartão amarelo 2, o terceiro é cartão vermelho. E às vezes em 2 minutos ele toma 2 amarelos e é expulso da luta. Por falta de combatividade, as punições. Hoje tem o VAR no judô. Ah, também tem no judô? Tem também. Ele chama lá a televisão, porque é muito interpretativo, né, o judô. Não é igual ao futebol, que a bola entrou na rede ou não. Mesmo assim é difícil, né? Mesmo assim tem o VAR. Mas assim, a bola entrou no gol, é gol. As discussões são se foi outras coisas, mas se a bola entrou no gol, é gol. No vôlei, se a bola pingou no chão, é ponto. No tênis. Mas judô, como eu vou, às vezes... É interpretativa no judô. Algumas coisas sim, porque às vezes a ação começou do Daniel, mas no meio do caminho o adversário conseguiu reverter a minha ação e me deu um contragolpe e me derrubou. Isso é interpretativo. Tá. Só mesmo quem lutou, às vezes, conseguia identificar em frações de segundos. Hoje, em vários ângulos de câmera, você consegue ver quem tomou a ação, se foi uma reação ou se ele só aproveitou mesmo o embalo do golpe. Então, acho que a televisão, o VAR ajuda bastante. E ainda mesmo assim tem discussão, mas não foi. Então, isso nunca vai mudar, né? Tem aquela coisa também, às vezes, que a gente tá assistindo, de segurar o kimono, fica é até chato. Segura daqui, segura dali, sim. O que é? Isso daí não pode. A briga de pegar, porque assim, o judô não tem, como não tem soco e não tem chute, como que vale o golpe? Quando eu tenho que pegar no kimono. Mas fica um puxando, outro puxando. É um xadrez que quem não conhece, não entende, parece que é tão simples aquilo ali. Olha como ficam os dedos, né? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Olha como ficam os dedos. Isso aí tem a ver com o judô, os dedos assim? Sim. De tudo quebrado? Porque você puxa o dedo e luxa. Luxação deveria ficar imobilizado 3 semanas, fazendo... Só que aí você passa um esparadrapo e vai continuar treinando, lutando. Então, aquela briga de pegada, aquilo ali é uma intensidade... Um pega um no kimono do outro. E o kimono é um tecido grosso, bem áspero, então... Desconfortável. Desconfortável. Eu sempre olhei o kimono, acho tão desconfortável. E aí a intensidade de pegar no kimono e outro não deixar, porque sabe que se eu pegar, a chance de derrubar. Então fica essa briga que quem de fora não entende, né? O leigo do esporte não entende, mas quem já fez luta sabe que é muito difícil aquela briga de pegada, aquela intensidade ali. Mas quando que é falta de competitividade? Quando eu falo assim, se eu, Daniel, tô buscando ataque, né? Tô andando pra cima, pegando o adversário e fazendo o golpe. E o outro tá só fugindo, fugindo. Eu dou um golpe, 2 golpes. No terceiro golpe, o juiz fala assim, pô, vamos lutar. Ó, vou te dar uma punição aqui, só uma advertência, vai lutar. Entendi. Aí ele vai fazer um golpe, em vez de fazer um golpe que ele tenta me conduzir, ele só se joga de barriga no chão pra fingir que foi um golpe. Ó, você tá simulando. Tá. E aí a gente vê que o Nurilaev recebeu o segundo judô por falta de combatividade. O William tentou o toque 2 vezes por ali. Tá fazendo o jogo dele, William. Entendi. Então, a arbitragem ela foi treinada, ela foi conduzida a um ponto que é mesmo para o adversário ser efetivo e buscar o ippon. Entendi. Esse é o objetivo da luta hoje. Hoje é muito rápido. Então ele tem que buscar a mesma pontuação, porque senão a punição é muito rápida e não dá tempo de buscar a luta. Estão aprendendo bastante coisa. Quais são os valores que o judô ensina e que a gente pode trazer para o cotidiano, para a vida? Hoje eu falei sobre isso, né? É um ponto que às vezes eu faço meus vídeos, às vezes também, eu sempre falo, os meus vídeos são minhas motivações,
né? Então, quando às vezes eu posto nas redes, sempre falo, é para me motivar. E se eu motivar uma pessoa, para mim, eu ganho meu dia. Então, o segundo golpe que nós fizemos chama Osotogari, que é pisou e varreu. Pisou e varreu. De frente para vocês. Subiu a perna, pisou e varreu. Então, meu ponto hoje, se eu puder motivar uma pessoa no dia com o que eu falo, com o que eu demonstro, com o que eu aprendi nos meus... Eu falo que são 35 anos que eu fiz judô, vivi aquilo ali dentro intensamente. Então, tem muito aprendizado que eu falo, não tem dinheiro que se compra. E eu falo, os valores que eu trago muito hoje, acho que é a disciplina. A disciplina, ela leva um atleta não tão bom ser campeão olímpico. Ela consegue levar a constância de você fazer uma atividade, você fazer uma luta. Nem sempre os melhores foram os campeões, em todos os esportes. Mas aquele cara que foi disciplinado, foi determinado, foi, às vezes, sabe, chato, esse cara foi quem chegou. Então, isso aí a gente vê muito, isso você vê muito em todos os esportes. O talentoso, ele é talentoso, ele é bom. Só que às vezes de ser tão bom, ele não quer treinar tanto, porque ele tem o diferencial que é o talento dele. É a habilidade física, a habilidade motora de fazer um exercício com mais facilidade. Num tênis, num vôlei, num judô. Só que o esforçado, ele tem que fazer muito mais, tem que treinar muito mais. E por treinar muito mais, chega uma hora que ele passa, o talentoso. E aí veja só, tem o talento, mas se não tiver a disciplina e o esforço, não chega a lugar nenhum. Nenhum. Não adianta só ter talento. Eu falo que na vida. Isso eu aprendi muito. Eu fui convidado a uma transição de carreira em 2016. Foi um momento muito difícil de decisão. Mas aí eu falo, o que me levou nessa transformação na minha vida? A disciplina. Sair do judô? Sair do judô e entrar no mercado, eu falo, de seguros, que não tinha nada a ver com o meu esporte, mas eu tinha um diferencial. Que muitas pessoas eram boas em fazer aquilo, eu não era bom, eu estava conhecendo. Só que eu era disciplinado, eu fazia todo dia. Tem que fazer isso? Eu faço, não tem problema. Ah, mas é chato. Não, é chato, não tem problema. Chato é um outro problema, mas tem que fazer. Eu vou lá e faço. E muitos clientes, eu tenho cliente há 10 anos esse plano, e agora mandaram uma carta querendo cancelar o meu plano. Sim, pode acontecer isso, porque você parou de ser vantagem para eles, você começou a gerar prejuízo ao plano de saúde. Então, se você é fiel, seja fiel a você, ao seu bolso. Qualquer coisa. Disciplina e constância. Constância. Né? Ou os dois estão interligados, né? Quem tem disciplina tem constância. Porque mesmo que você... Nem sempre você faz o que você quer. Às vezes você tem que fazer o que você não quer, na vida. O que você precisa fazer. Você precisa fazer. Né? Quem tem filho sabe que é isso. Acordar de madrugada e dar o leite. Você tem que fazer. Trocar a fralda, você tem que trocar a fralda. Pode não gostar, mas você precisa fazer isso. Ou você terceiriza, ou você vai e faz. E na vida tudo é assim. Então, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Mas tem que fazer? Tem que fazer. Vai e faz. Eu sou muito assim. Às vezes eu sofro um pouco com isso. Falo, você é ansioso. Não, eu quero me livrar. Tem que fazer? Eu vou e faço. Tem que tirar a xícara? Eu vou e tiro a xícara. Tem que pegar, tem que ligar? Eu resolvo logo. Porque eu falo assim... A gente sofre porque a maior parte das pessoas não tem essa mesma disciplina. O mundo não é tão treinado para isso. É até um pouco inverso. Então eu sofro, às vezes, com isso, né? Já sofri mais. Hoje eu me seguro contra até 1 milhão, às vezes, na vida. Mas me ajuda muito. Em tudo que eu vou fazer, hoje o que eu escolho fazer é para fazer. Assim, eu tenho que ser o melhor. O meu melhor. O meu melhor, eu tenho que entregar o máximo que eu posso. Não é 100%, é 1000%. Porque se entregar a minha parte 1000%, o resto vai vir junto. E quem não vier, vai ficar... A vida deixa no caminho quem não quer vir. Mas você não se cobra. Eu não me cobro por não ter feito... Eu poderia ter feito mais, né? Eu fiz tudo, eu entreguei tudo. Não é? Quer dizer que o principal valor que a gente pode tirar daqui é a disciplina. Tem mais algum sentido de respeito de adversário? Respeitar o outro? Tem outra, isso aí, alguma outra coisa? O judô, eu vou falar judô, sempre falo judô, mas a arte marcial, né? Mas eu sempre vou puxar a sardinha pro judô porque eu vivi isso e eu vi na prática, não me contaram. Eu vivi e vivo até hoje. Não importa se você é uma faixa branca, se você é uma faixa preta. Se você é o dono da empresa, se você é o faxineiro da empresa. Tá no tatame, o respeito é sempre igual. Se o mais graduado for... Eu vou falar faxineiro da empresa e o dono for faixa branca, ele vai reverenciar e vai respeitar igualmente.
Isso no judô é muito, 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 muito legal. Acho que ensina muito. Você vê no Japão, eles têm muito essa parte de Kohai, que é o mais novo, e o Senpai, que é o mais velho. E pode ser tricampeão olímpico. Eternamente ele vai ser o calouro do outro. E ele vai respeitar igualmente. No Japão, e ele varre o tatame igualzinho, todo mundo varre. Ele pode ser o melhor judoca da história do Japão. Se ele tem que varrer tatame, ele vai varrer tatame. Isso acho que é uma lição que o judô traz, né? De humildade. De humildade, respeito, disciplina. Acho que o respeito, porque você perde, você quer matar o adversário. Mas você Só que respeita porque ele foi melhor. você não pode sair do dojo, do shiaijo, da luta, sem você cumprimentar o seu adversário. Na entrada e na saída. Na entrada e na saída. Se você sair... Não. O juiz faz voltar. Se você não voltar, você é punido fora do tatame. Punições aí é outro tipo de punição. Mas você tem que sair e reverenciar o seu adversário e reverenciar a área de luta. Ai, que lindo. E não pode ser... Então, isso, pra mim, acho que você vê... Respeito. O respeito que tem... deixa a gente... Leva pra vida, né? E cria-se... Esse respeito cria uma relação... que no tatame e fora do tatame é igual. Eu dei aula no Ibirapuera, no Centro de Excelência, por alguns anos também. E até hoje, o menino vai lá em casa, ele fala assim, sensei, eu falo assim, eu chamo Daniel. Mas sensei, eu não consigo chamar de Daniel. Você é o sensei eternamente pra mim. Eu fui no casamento dele e ele me chama de sensei no casamento respeito, né? E eu falo, Rafa, eu sou o Daniel. Não, você é o sensei. E aí eu falo com o pai dele e ele me chama de sensei também, a mãe. Então, esse é o sensei, para quem não conhece, sensei é o professor, né, no judô. Então, esse respeito que tem fora do tatame leva para a vida, é muito gostoso. Quais são as características que você acredita que sejam essenciais para ser um bom judoca, para ser um atleta completo? Acho que não só para o judô, mas para qualquer esporte, acho que a disciplina é o ponto que eu cheguei no final que me trouxe, mas é o ponto que leva. Porque você acordar todos os dias, fazer a mesma coisa todos os dias, não importa se está chuva, sol, frio, com dor, sem dor, se tem aniversário, se tem casamento, você tem que fazer. Quem quer fazer isso? É um preço tão caro, porque sabe que eu não tenho certeza de resultado. Sim, eu vou pagar caro, mas eu vou chegar? Vou. É um custo caro, porque você abdica de 10, 15, 20 anos da sua vida. E naquela fase, às vezes, mais gostosa, aquela fase da adolescência, da juventude, que você está aproveitando. Você tem que abrir mão. De sair para uma balada numa sexta-feira, porque tem competição sábado. E sábado tem competição domingo. E aí? Quem quer pagar esse preço? É caro. Então, eu falo assim, a disciplina de poder passar por isso e chegar com 18, 19, 20 anos e começar a ter resultados expressivos e chegar numa Olimpíada, numa seleção brasileira, é a parte mais difícil. Então, eu falo, quem quer chegar, lembra que é um custo, vou até olhar para isso aqui, ó, é um custo caro, vai abdicar de muitas coisas e sem certeza de resultado. E aí, as escolhas, e a vida são feitas de escolhas. Eu tenho um filho de 20 anos e a gente fala muito isso, são duas opções e você tem uma escolha. Se você escolher que vai. E se falar que não vai, lá na frente o não vai também pode te cobrar. Então escolhe agora, porque o amanhã a gente pode mudar. O que foi ontem a gente não pode mudar mais. Então pensa no dia amanhã, pensa no hoje e no amanhã. O que eu vou fazer hoje que eu posso ser melhor amanhã? Eu sempre faço isso, me motivo diariamente para que o meu dia seguinte seja melhor. E aí o esporte, ele ensina isso pra gente todos os dias, né? E aí eu tento, quando eu trabalhei com atletas, eu tentava trazer essa parte para eles também, né? Agora, independentemente desse esforço, principalmente quando é alta performance, né? Esses atletas de alto nível que têm essa dedicação, essa disciplina maior, você aconselha o jovem a fazer esse esporte? É importante? Eu brinco que deveria ser um remédio. Um remédio independentemente desse resultado, de ir atrás. Eu falo, porque chegar numa seleção, chegar numa Olimpíada, são poucos que vão chegar. Né? São 32 por categoria que vão chegar no mundo. De quantos países tem? Então você tem quantos. Mas assim, a escola que o judô, eu falo do judô, eu sempre falo do judô. Me desculpem mas se. É a sua vida. Mas é a minha vida. Eu sempre falo, eu só posso falar o que eu vivi, o que eu pratiquei. Então, o judô foi uma escola que me deu, que me trouxe coisas que eu falo assim. Fiz vários cursos, mas nada me ensinou o que me ensinou o judô. E aí me perguntavam quando eu saí do esporte na minha transição, eu falei assim, onde você aprendeu isso? Eu falei assim,
Judô. Mas como? Assim, eu dava exemplo assim, caramba. Então, assim... Isso que é importante, né, pro jovem. Tudo que eu fiz, onde eu aprendi? Eu sempre falo, no judô. Tudo. Porque ali ele te molda em coisas que você vai lá na frente conseguir executar sem ter que pensar. Esse é o ponto de perfeição. Quando você faz alguma coisa sem ter que pensar, porque já sai no automático. Na luta é assim. Porque hoje, quando você vai pensar numa carreira, alguém, independente da carreira que você escolher, tudo precisa de foco, motivação, ter objetivo, ter disciplina. E eu acho que o esporte traz muito. Não é só o judô. Qualquer esporte que o jovem pratica, essa coisa de ter dedicação, saber que não vai poder ir na balada, isso é uma coisa que modifica e transforma o jovem. E depois tem o ganho para qualquer profissão. Não é isso que a gente já falou sobre isso aqui? Tem países que investem muito em atletas para o meio corporativo, porque sabem que são pessoas que você dá a missão e raramente não vai ter retorno. Os americanos usam muito atletas olímpicos para várias empresas multinacionais que têm cargo de gestão, porque sabem que são pessoas que você vai dar uma missão, um desafio, e são pessoas disciplinadas que vão executar. Né? Olha, quem faz esporte tem. Hoje em dia, as empresas têm essa visão? Tem, bastante. Sabe que a pessoa tem o perfil de que vai aceitar pressão, desafio. Um cara que pratica esporte já está acostumado com tudo isso. Eu participei de um processo seletivo de uma multinacional nessa transição, e aí me dá exemplos, né? Eu nunca tive um exemplo do corporativo, eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego. Foi a primeira entrevista que eu fiz, e eu faço numa entrevista que eu fui trabalhar de terno e gravata. Nossa, que mudança. Até a minha foto que tem de terno e kimono, porque depois que eu saí do judô, direto eu já fui trabalhar de terno e gravata. Eu não sabia nem amarrar gravata direito. Legal, mas é legal, é desafio, hein? E foi um desafio que eu falo assim, como que eu fiz isso? Eu falei, tem que fazer? Tem. Como que tem que vir de terno? Tem, pus o terno. Tem que fazer isso? Tem. E na entrevista, eles me pediam exemplos, mas quando você fala assim, aí eu falo assim, eu vou dar um exemplo do que eu vi no esporte. E dar os exemplos. Aí depois, né, eu fiquei amigo dos diretores, eles falam assim, eu tinha dúvida, mas você me deu tanta convicção que você ia fazer, e eu fiz. E aí quando eu fui fazer no corporativo, eu falo assim, eu tenho que ser o melhor. E normalmente quando eu dou o meu melhor, se eu dou o meu melhor, eu vou chegar entre os melhores. Então eu fui para as convenções, tive conquistas no corporativo, porque foi o esporte que me ensinou, né? De o que eu posso fazer, tem que ser para ser o melhor, é isso? Então eu vou fazer. E não ter medo de enfrentar. Não ter medo de enfrentar. Essa adrenalina, essa pressão, principalmente nas empresas. Você tem uma pressão de trabalho, pressão do que você tem que entregar, as metas, tudo isso para você já estava habituado. Quer dizer, é um treinamento para o corpo e para a mente, é isso? Você treina, o atleta é treinado. É treinado. Para passar por momentos de estresse. O judô a luta, né? São questões de frações de milissegundos que você tem que tomar uma decisão. Mas não dá um segundo inteiro, você tem que pensar rápido e fazer. E na vida tem coisas... Um segundo, né? Já muda segundo, tudo, já tem um ipom. Já mudou tudo, reverteu todo mundo. Você está ganhando a luta super bem. Um segundo que você piscou, você caiu de costas. Caiu de costas, não dá para voltar até o replay. Não tem. Caiu de costas, o juiz levantou o braço. Acabou. E aí, como que você faz voltar essa reação? Então você tem que ter uma decisão rápida, são momentos rápidos que você tem que decidir, tomar uma ação. Às vezes você pode errar, faz parte errar. Mas é pior você não ter uma ação. Então, quando você aprende a tomar decisões e partir para ação, na vida vai ser assim. E outra coisa, né? Trazendo para o mundo corporativo, essa coisa da estratégia. Então, você muitas vezes entra no tatame, você tem lá o teu adversário, você tem uma estratégia de luta que você já pensou. E no meio do caminho, você tem que mudar a estratégia rapidamente. Quanto tempo dura a luta? 4 minutos? 4 minutos. Nesses 4 minutos, tanta coisa. Nossa. Aquela pressão do defender, do atacar, de você poder levar um golpe a qualquer instante. Então, a mudança de estratégia pode ser assim, né? Eu falo assim, deu hajime, né? Hajime é começar no judô. Hajime. Começou. A hora que você levanta a cabeça, às vezes o adversário é tão empolgado, ele já tá em cima de você. E você tem que falar, onde que eu vou? É muito rápido. É assim, rápido? É muito rápido. E aí, eu falo assim, numa decisão, numa reunião comercial, numa reunião de negócio, qualquer na vida, numa reunião de família, eu sempre uso a família como exemplo, porque a família também é muito importante, né? Que é uma empresa dentro de casa, às vezes, né? É verdade. Tenho 2 filhos e uma esposa que eu tenho que administrar algumas coisas.
Então, eu sempre tento usar como exemplo também. São decisões rápidas, você tem que tomar. Vai ou não vai? Vai. Vai e fecha o olho. No teu caso, sempre vai, né? Eu sempre incentivo Vamos? muito vai. Eu sempre incentivo muito ação de positiva, assim. Eu falo, vai, está aqui, vamos embora. Quem pode ajudar? A minha parte, o que eu posso te ajudar é isso. Tá aqui. Agora vai. Confia e vai. Você estava falando de empresa, né? É importante até isso. Como é que você acha que o papel do judô ele pode promover a inclusão e a diversidade? Existe esse pensamento em relação a isso? Sim. Eu falo assim, eu dava aula no ginásio do Ibirapuera, tinha um centro de excelência. Quando eu parei de competir, eu era do Pinheiros, fui muito tempo do Esporte Clube Pinheiros, que foi uma escola fenomenal para mim, assim. Eu fui do Palmeiras, aí eu mexia com o coração. Você até ri quando você fala do Palmeiras. Aí é o coração, né? Já é diferente. A gente tá num momento diferente, né? Mas eu lutei pelo Palmeiras e comecei judô numa academia pequena. O meu professor, ele era do Palmeiras, ele fechou a academia e levou alguns atletas pro Palmeiras. E eu fui pro Palmeiras, fiquei lá até 98, fui pro Pinheiros. E aí depois eu saí do Pinheiros, parei de competir e fui dar aula no ginásio do Ibirapuera. E lá era muito legal, porque era um centro de alto rendimento, mas iam às vezes o pessoal da Paralimpíada, os deficiente visual, e o pessoal da seleção dos Jogos Especiais, pessoal com síndrome de Down. Então assim, eu trabalhava com todo mundo. E às vezes eu estava num tatame com 80, 100 atletas e a gente tinha que liderar todo mundo e que não tivesse diferença, porque eu sempre brincava, o Tenório, que é o maior campeão da história do Paralímpico, se você bobeasse, qualquer um que bobear até hoje, ele joga, ele era muito forte. Eu falei, cara, vai bobeando, porque ele é muito forte. Forte fisicamente, e os golpes dele eram muito bons. Yeah, as well. And that would gift the contest to Tenorio. So Tenorio it is who takes the bronze medal. Yeah, they Então, assim, é cego. Eu vou brincar, eu tinha essa liberdade com ele. Ele é cego. Eu faço ele enxergar mais que todo mundo, porque ele tinha uma força e uma sensibilidade. A mais apurada, Nossa com senhora, certeza. era absurdo. E tinha o pessoal do Síndrome de Down que era também lá, que era um grupo super legal, que a gente às vezes tentava ajudar para trabalhar. E eu criei um carinho por eles. E eu falei assim, isso ajudou, trazia, dava essa. A gente conseguia pôr num tatame vários perfis de atleta e que assim, e um se ajudava, e um tentava ajudar legal. A desenvolver, e a gente aprendia muito com o Paralímpico, aprendia muito com o Paralímpico, porque a sensibilidade deles é algo que assim, parece que o Tenório parecia que a gente enxerga, cara, você enxerga, ele falou, Daniel, eu não vejo nem o vulto, eu falo, cara, ele é uma sensibilidade, eu chegava perto dele, eu dava a mão para ele e falava assim, fala Danielzão, eu falo assim, cara, você tá me enxergando. Assim, é muito legal. Então o judô permite muito isso, né? É um esporte de contato, então às vezes, né, quem tem um pouco mais de fragilidade física vai sofrer um pouco, porque tem a parte de queda, que vai, né, ter esse impacto, mas é um esporte que é muito inclusivo. As mulheres hoje são a referência, o judô feminino no Brasil hoje tem um resultado absurdo. Tá bem, né? Nossa senhora, as mulheres estão indo muito bem. Assim, tudo... Aliás, vamos falar aqui desse momento de Paris, né? A Confederação Brasileira de Judô divulgou os 10 atletas que farão parte do time Brasil na Olimpíada de Paris 2024. Então, a gente tem a equipe masculina é o William Lima, Daniel Cagnin, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves e o Rafael Silva, o Baby. Na equipe feminina tem a Larissa Pimenta, Rafaela Silva, Mayra Guiar, né? E Beatriz Souza. E tem outros também experientes e estreantes. O que a gente pode esperar para o judô em Paris 2024? O judô brasileiro é um esporte que sempre tem novidades, né? E nas últimas todas as Olimpíadas que participa, às vezes o favorito não medalha e às vezes algum que chega ali e ganha medalha. O Rogério Sampaio foi campeão olímpico, ninguém imaginava ele foi campeão olímpico. Então sempre tem resultados que surpreendem. Surpreende, né? Sempre surpreende. É um judô forte, é um judô que sempre tem resultado. A Confederação Brasileira teve uma transformação em 2001 em diante, que essa parte eu peguei bastante, que é a confederação mais, não vou falar que é a mais, mas para mim as mais organizadas e mais profissionais, uma gestão muito profissional, que encara o judô profissionalmente mesmo. Isso é muito legal de ver, o trabalho que é feito. Falta ser um apoio, né? Acho que hoje o esporte passa também por uma falta de apoio, se fala apoio financeiro, porque não tem como fazer um esporte de alto rendimento sem dinheiro. Mas continua patrocínio? Não patrocínio, mas apoio financeiro para a confederação, porque hoje eles vivem muito
dos repasses, das leis de incentivo, Sim. mas patrocinam. Hoje está sendo um patrocinador master, hoje a confederação. Tá. Sem um apoio financeiro que tem. Eu falo assim, cara, é uma empresa, eles têm um prédio cheio de funcionário, corporativo, tem que, né, tem custos para se tornar profissionalmente. Mas o judô feminino hoje tá muito bem, né? Eu falo assim, as duas pontas, que é a Larissa Pimenta e a Beatriz, quando eu estava no Pinheiros como técnico em 2015, elas estavam chegando com 14, 15 anos no Eu ver meninas que, né, eu tava junto com a Andrea Berti, que é a técnica também hoje, te ajudou a eles naquela seleção, e ver hoje chegando ali na Olimpíada é muito emocionante. O Baby, que foi o meu sucessor, né, da seleção, e tá uma carreira, os resultados dele, né, não precisa se falar, né, não tem que comprovar mais nada para ninguém. E ele é sempre imprevisível, porque ele é muito forte, ele é muito grande. E se ele está no dia dele inspirado, ele consegue bons resultados. Então, a experiência hoje ajuda bastante. E o pessoal jovem do masculino também, né? O William, o Carguinin, que foi bem em Tóquio. Acho que tem bastante chance de resultado. O Brasil, o judô brasileiro, né, vai ter bons resultados aí. A Mayra Aguiar, a Rafaela, que não tem, né, experiência para se falar. Acho que a Mayra deve estar na melhor fase dela hoje, porque está muito experiente, está muito forte, está muito bem preparada. Espero que ela venha feche com o ouro olímpico dela, e a Rafa também pode brilhar bastante no judô feminino. Esse auge do judoca é quando? Que ciclo? Você falou, agora está no auge? Eu falo de experiência, né? Porque ela já viveu, já fez várias cirurgias, passou por vários momentos. Gente, essa cirurgia. Nossa, a Mayra, eu já vi a Mayra saindo do médico com os 2 ombros operados e o joelho operado. Meu Deus. Ao mesmo tempo. Tristeza. E aí tem que recuperar rápido, que tinha competição. Mas assim, hoje a experiência do atleta conta muito, né? Para decisões. Com certeza. E aí a Mayra hoje eu acompanho muito ela nas redes, assim, os treinos que ela faz. Então, assim, ela tá muito bem treinada, isso ela sempre tá. Mas com a experiência que ela tem hoje, alguns erros que poderiam ocorrer, com certeza minimizam. Claro. E aí a chance de brigar por um ouro aí. E o país a ser vencido continua a ser o Japão? É um dos mais fortes, continua sendo. Quem mais? Japão é muito forte. Rússia. Rússia tem uma equipe muito forte. Mas hoje os países diversificou muito. Então, Cazaquistão, Azerbaijão, Geórgia tem uma equipe muito forte. Imagina os caras do Cazaquistão e Geórgia, tudo grandão. O Cazaquistão é um mix dos orientais com o russo. Então é um cara muito forte, mas muito técnico. Azerbaijão é um judô muito forte. Então são países que ninguém conhece. Você sabe onde ficou o Azerbaijão? Eu fui 2 vezes para lá. Dizem que é lindo. É lindo mesmo, é bem diferente. Mas é um país que tem judocas muito fortes, tem resultados de campeões. Então, assim. Imagina. Ninguém se Agora, imaginava. se você falou que antigamente não tinha muita informação, e hoje se tem bastante informação, hoje os atletas têm essa conexão, trocam, né? Vão viajar, conhecem, não tem muita surpresa. Qual que é o diferencial, então, para ganhar a estratégia para ter um bom resultado? Aí eu vou falar. Aí a lição é o treino mesmo. Aí é treino. Aí é o talento e treino. Aí é talento e treino que cada um faz no seu dia a dia. Porque uma coisa é treinar, outra coisa é competir. Né? Porque é quase impossível você conseguir replicar a mesma força que tem aquela adrenalina de competição num treino. Não dá. Digo que é quase impossível. Você tenta treinar muito próximo do nível do mesmo ritmo de competição, mas a hora que vem aquela adrenalina, dá sua dor no pé, a mão parece uma cachoeira, vontade de ir no banheiro, você não sabe pra onde vai, você tem que ir pra frente, fala, pra onde que eu vou? Eu quero ir embora daqui, você tem que ir pra frente. Nossa, dá essa adrenalina, essa descarga antes de entrar no tatame. Nossa senhora, é desesperado. Às vezes, aí você bate o pé no chão, aí você tem que ir pra frente. Uau. Na Olimpíada tem um degrauzinho, sobe uma escadinha, e tinha uma luzinha lá, dava um sinalzinho, você podia avançar e entrar. Dá vontade de não entrar? Não, você não. Você de não entrar não, mas a vontade de... A hora que vem aquela descarga de adrenalina, dá vontade de ir no banheiro, você, a mão suando, o pé, às vezes parece que tá patinando no gelo. Olha só esse equilíbrio. E de fora, ninguém vê, imagina isso. Para. Ninguém imagina. Sente. Cada luta você sente isso. O dia que eu não senti mais, quando eu decidi parar. Que nem o meu com ao vivo. Eu adoro um ao vivo. Aí entra já, né? Fala, valendo, ao vivo, você vê a luzinha e fala, como que... No ar. Não tem reprise, não dá pra voltar, pra ler, começou ali. Esse mergulho na emoção, E o que você fala não volta mais, né? Exatamente. No ao vivo, né? No gravado você pode... Então, e ali é igual, que na hora que fala valendo, então a adrenalina que dá, eu falo que é inexplicável essa sensação. Dentro disso, quando você teve esse momento de ter que se superar, né?
esse desafio. Como é que foi para você? Tem algum que você se lembra que era, nossa, esse é o desafio da minha vida e você conseguiu superar aquilo? Esse momento, quando eu perdi minha vaga para a Olimpíada de Pequim, para Pequim 2008, eu mesmo me pus a pensar, será que eu consigo ir para mais um ciclo olímpico? Eu mesmo me pus a pensar. E aí, sozinho, eu falei, foi um ano, 2008 foi um ano bem difícil, assim, né, para tudo. Eu falei, putz, cara, você fez até agora. Eu tava novo, eu tava com 29 para 30 anos. E eu tinha uma responsabilidade comigo, né? Comigo, não só minha, como Daniel mais, eu já tinha 2 filhos. Então tinha dependentes meus que eu tinha que carregar junto comigo. Então era uma decisão que eu tinha que tomar pensando em conjunto. E aí eu falei com o meu médico, o Wagner Castropil, nessa época. E ele fala assim, cara, vai que você dá para esse próximo ciclo. E ele falava muito comigo, assim, é um cara que me ajudou muito. E não deve ser fácil. Minha mãe, meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões, minha esposa também nesse momento. E falou assim, cara, tá com você. O que você decidir, você vai. E aí foi quando eu virei a chave. Eu era do Pinheiros, mas eu chamei 2 meninos para serem como se fossem meus sparrings. Então eu fazia um treino, às vezes, só meu. Eu peguei um preparador físico e falei assim, cara, eu não tenho mais idade de fazer tudo isso, mas eu quero montar um treino para mim assim. E aí onde eu comecei a fazer uma nova virada. Aí, em 2009 eu tinha um resultado super legal, que foi o Brasileiro do Rio. Ganhei de 2 adversários muito fortes, assim, para mim era muito, muito fortes. O japonês era bicampeão mundial, o russo tricampeão mundial. Para você foi uma assim, vitória, foi né? E no mesmo dia, eu falei assim, então... E aí quando eu perdi a vaga de Londres, eu falei assim, cara, eu fiz tudo que eu podia. Então eu fui, sabe, eu fui numa transição assim, bem... Mas foi um momento de ter essa virada para esse último ciclo. Já para o ciclo do Rio, eu sei que era difícil, era quase impossível, mas eu podia estar me enganando até os outros ali. Eu vou levar. E eu falei, eu não tinha mais o brilho de conquistar resultados, de ter resultados. Eu podia ser um brilho de ser o meu trabalho, o judô, porque eu vivia do judô. Era meu trabalho, né? Então eu recebia para fazer aquilo ali. E eu decidi não enganar, fazer, não vou me enganar e não vou enganar ninguém. Meu corpo não aguenta mais. E aí minha mente não aguenta mais. Porque competir é fácil. O treinar que é difícil. Ninguém vê os bastidores. O treinar todos os dias. E judô, eu digo que o treino de alto rendimento, é impossível você não treinar com dor. É impossível você não ter dor num treino. É impossível. Você vê todo mundo remendado. Dos dedos, aí vai no cotovelo, vai no ombro, vai no joelho, porque é um esporte muito de impacto, é muito lesivo. E aí, só põe os paradrapinhos e vai. E aquilo vai acumulando. Né, fazer isso corpo. por 20 anos... Depois vem a conta. A conta chega. Mas você está super bem. A conta veio bem, então. Hoje eu repenso um pouco diferente na minha vida, né, na parte física. Hoje eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar meu beach tênis. Mais tranquilo. Eu faço minha academia. Eu gosto de fazer treino de musculação, eu gosto muito. Vou fazer supino, eu faço assim. Isso aqui era meu treino de força. Hoje o meu máximo que eu tenho, eu brincava quando eu era atleta. Só que, né, no meio comum, fazer um supino que eu faço hoje, eu fiz com 140 quilos de supino. Pra mim é tranquilo, porque eu fazia com 180, né? Então eu falo assim, mas no mundo normal, nas pessoas normais, acho que aquilo ali é um absurdo. Porque eles não viram... Fora da realidade. Mas eles não viam o que a gente fazia no dia a dia, né? Então hoje eu gosto eu falo assim, eu tento fazer o máximo para ter assim, a longevidade na minha vida, no meu corpo, né? Então tentar hoje... O peso foi uma decisão que tive que tomar... Porque eu engordei muito, tive que fazer bariátrica, então eu fiz uma cirurgia bariátrica. Sério? Você teve que fazer bariátrica? Fiz bariátrica. Depois você parou, engordou. Eu cheguei a 172 quilos. 172? Uau, que transformação! E você está super bem. Olha só o que você passou, hein? Que história de vida. Porque é tudo da sua mente, né? Você teve que se transformar mentalmente. Que luta, luta interna. Literalmente, luta interna. Olha, parabéns. E hoje eu falo assim, o meu treino é para poder manter o que eu consegui, né? A sobrevida, que é uma nova vida, porque você tá obeso, não é fácil. Todo mundo fala assim, não é fácil, ninguém é obeso porque quer, porque é uma coisa mental, não é uma coisa física. A pessoa não come porque tem vontade, porque a cabeça manda e não é fácil. Então, assim, quando a gente fala hoje, isso é uma... Vou falar que é uma doença, não é simples, né? É como se fosse uma droga. Não é desleixo. Não. Se quiser, você vai lá e faz. Não é assim, gente. Eu fico admirado que tem muitas pessoas que conseguem fazer na raça. Eu fico admiradíssimo mesmo. Tem pessoas que você vê ali que na raça conseguem fazer. Mas não é fácil.
Eu tomei uma decisão, também não foi fácil, porque você fazer a cirurgia bariátrica não é simples. É uma cirurgia grande. E eu tomei a decisão, o médico que fez, o Dr. Nelson, nossa, judoca, olha que loucura. Judoca, eu competi contra ele e ele foi o médico que me operou. Então, assim, a gente lutou, o Dr. Nelson Delacqua. A gente competiu no Paulista de 2008 e médico, eu fui nele. E a vida junto, tipo assim, legal, olha o que o judô constrói. Eu lutei no cara, eu bati nele, porque eu ganhei dele esse dia, e depois ele foi um cara que me operou, a gente é super amigo, vai em festa do meu... Então, assim, isso é muito legal, o judô constrói essa relação, que é fantástica. Muito bem. Tá bom, faltou alguma coisa? Você quer deixar, olha para a câmera ali, deixa um recado para os jovens que queiram seguir a carreira do judô, só para a gente encerrar. O esporte, não só o judô, mas o esporte, eu vou falar que é uma lição de vida, né? Quando você fala com um atleta, um ex-atleta, vão ter histórias que, assim, foram 30 anos, eu falo, em 1 hora, em 2 horas, é impossível contar. Nem num livro daria para contar tanto de história que tem. Então, as histórias que você ouvir de um atleta que falar que vale a pena fazer um esporte, se dedicar para buscar o seu sonho, vai e faz. Então, quando você tiver escolhas, escolha é sua. Não terceirize para ninguém. Você fala, não terceirize suas escolhas. Faça você. E aí, vai e faz. Entrega tudo que você pode. Paga o preço da sua vida. Depois você pode falar assim, eu dei o meu melhor. O resultado, sempre falo, é uma interrogação, uma incógnita. Mas está na sua mão, você dá o seu melhor. E aí, isso aí vem no esporte, na vida, em tudo que você fizer. Muito bem, parabéns, muito obrigada, viu? Foi uma aula. Obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigado, é um prazer estar com você. Esse programa aqui, esse podcast já é um sucesso. Espero que eu possa fazer parte de colocar um tijolinho. Sempre falo, se eu puder fazer com certeza parte de uma história, a minha paixão é essa, poder somar. Então eu tô pondo meu tijolinho aqui hoje, que cada dia mais vai ter sucesso, porque você também é uma enciclopédia aqui, sempre falo no esporte. Eu falo, quem acompanha toda a sua trajetória e vê o que você faz, né? Falando de esporte com essa leveza, com essa facilidade de falar do que gosta, né? Quando gosta que faz, isso que acontece. Muito obrigada. Obrigado, um prazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora vocês estão entendendo um pouquinho mais do judô, podem acompanhar aí os nossos atletas a fazerem bonito, com certeza. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Tchau.